Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa manhã sublime, em que as vibrações de nosso Mestre nos envolvam e que possamos sentirmos um estado íntimo de pacificação. Que possamos, nesta manhã, que vamos iniciar um novo capítulo do Evangelho, refletir nas nossas ações, e que todos nós possamos sentirmos agraciados pela luz de Jesus em nossa vida. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 1, o mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei dos profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que lhe pertencesse, para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, pata tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, sendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade teu companheiro, como eu tivera da lei? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que eu tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. E é assim que meu Pai está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. São Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que nos fortaleça, especialmente nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a fim de que não venhamos a fazer o mesmo da lição desta manhã. Que saibamos reconhecer as nossas limitações, nossa indiferença e mesmo a nossa ociosidade diante das oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Assim, Jesus, sob o olhar amigo e sereno dos benfeitores amorosos, amigos que cuidam de nós, é que iniciamos, nesta manhã,
o nosso Evangelho, pedindo à Mãe Maria Santíssima que nos acoberte com seu manto de luz e de amor. Queridos amigos, nós estamos diante de um item do Evangelho, um capítulo que toca profundamente a nossa consciência, pensar nos nossos atos, nas nossas atitudes, perante tudo o que Jesus tem nos ensinado. E qual é o mandamento maior? Depois de conhecer os 10 mandamentos, os discípulos vieram a perguntar a Jesus a sua posição, as suas atitudes, o que eles deviam fazer. E aí nós vamos ver que também isso repercute para aqueles que estavam ouvindo de Jesus as suas palavras, que eram todas para eles uma palavra nova, não conheciam a verdade, e eles então reuniram tanto fariseus como saduceus, porque os fariseus viram que Jesus fez calar a boca os saduceus com as suas interpretações, porque os saduceus, eles eram pagãos, eles não comungavam com a lei de Moisés, eles não eram com monogamia, eles não tinham esses princípios, e eles também, eles eram céticos, na verdade, eles não acreditavam num só Deus. Então, Jesus então mostra para eles com algumas argumentações, que hoje também precisamos ter esse olhar, porque muitas vezes queremos discutir doutrina espírita sem postura, e é por isso que a mensagem traz uma passagem que Jesus explica como se fosse uma parábola. E ele diz, né? Qual o mandamento maior da lei? Quando eles perguntaram para Jesus qual é o mandamento maior da lei, ele estava referindo às leis, o decálogo. E Jesus, então, ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja bem, para quem era que é politeísta, ele vai mostrar que nós precisamos amar um Deus só. Que Deus é este? É o Pai. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Quer dizer, amar na plenitude que nosso espírito consegue alcançar diante do Criador. Daí nós podemos perceber as grandes dificuldades, depois, mais tarde, pela Igreja Católica, na distinção entre Jesus e Deus. Porque de início eles achavam que Jesus era Deus e Deus era Jesus. Então, quando Mateus traz essa fala de Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, amarás o teu Deus, que Deus é o meu. Então, nós precisamos pensar que é o Pai, aquele que me criou de toda a tua alma, de todo o teu espírito, na nossa essência. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Por quê? Porque primeiro eu preciso amar a Deus, que é aquele que me criou, e eu preciso amar o meu próximo, porque meu próximo é meu irmão. Então, Jesus, ele faz essa síntese dos 10 mandamentos nessas 2 leis que ele estabelece para a humanidade. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. Por quê? Porque nossa parentela é espiritual, porque nós todos somos filhos de um mesmo Pai, Ele que nos criou, e pois nisso que consiste a lei e os profetas, porque a lei é aquela que vem divina, de Deus, que foi recebida por Moisés no Monte Sinai. E os profetas são os espíritos que vieram anunciar a verdade, anunciar a chegada do Messias. Então, quando ele nos mostra
tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem, trazida por São Lucas, nós podemos perceber que essa questão é extremamente importante. Por quê? Porque nós vamos ver que eu preciso ter respeito pelo outro. O respeito é uma parte da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, eu preciso tratar o outro com dignidade, com gentileza, com cortesia, com respeito, para que ele também me trate. E aí nós vamos ver que quebra toda essa estrutura que o homem vem criando cada dia mais da vaidade, na superação de que ele acha que o cargo é muito maior do que qualquer outra posição. Isso é o orgulho, a vaidade que faz isso conosco. E, na verdade, ele vai mostrando que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Aí começa a parábola. Então, tendo começado a fazer, apresentaram-lhe um que lhe devia 10 talentos. 10 talentos é um tipo de dinheiro que, daquela época, tinha uma certa significação. Agora, eu pergunto para vocês, observe os talentos que nós temos recebido, que não é dinheiro. Talento como um estímulo, uma conquista que nós já conseguimos pelas múltiplas oportunidades que a reencarnação nos permite, e veja quais são esses talentos que nós temos dentro de nós e o que nós temos recebido. Ele então mostra que aquele que estava devendo a ele, ele pediu clemência. Por quê? Porque ele mandou que vendesse a mulher, os seus filhos, tudo que lhe pertencesse. Nós estamos vendo que isso aí seria uma conotação que Jesus nos traz de acordo com a lei hebraica, aquilo que os judeus acreditavam, porque eles compravam os escravos, compravam as pessoas para servirem, para servidores dele, né? Então, o que acontece? Quando aquele servidor se viu naquela posição que ele mandou vender a sua mulher e seus filhos para pagar a dívida, ele lança nos pés, quer dizer, naquela hora toca o coração, ele intimida e pede ao Senhor que tivesse um pouco de paciência, que ele pagaria tudo. Trazendo isso para nós, amigos, quantas vezes nós temos rogado a Deus, a Jesus, que nos dê um amparo, e nós prometemos para nós mesmos que vamos melhorar. Mas veja bem, a parábola é para nós, não é uma história. E ele então mostra: Senhor, tem um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Quantas vezes Deus tem feito isso conosco? Não para perdoar minha dívida, porque Deus não perdoa, Ele concede novas oportunidades, mas Ele me dá a reencarnação, para que eu possa ressarcir com a minha própria consciência. É isso que aqui está nos mostrando. Por isso que o Consolador é um talento divino que nós recebemos para que ele possa nos explicar tudo. Ele é muito mais do que um bem material. E esse servidor, porém, ao sair, encontrou os seus companheiros que devia 100 dinheiros. Olha, a conta do outro, se nós formos ver a proporção, ele devia 10.000 talentos. Ele devia 10, esse devia 100 dinheiros. O que ele fez? Ele agiu completamente contrário àquilo que ele pediu para o Senhor, que lhe permitiu que ele, então, fizesse uma recomposição de sua dívida, perdoando ele, deu uma oportunidade para ele refletir e não fazer mais a mesma coisa. E nesta hora, ele então, o que ele faz? Pega a pessoa pela garganta, pela goela, que aqui diz, e quase que estrangula, quer dizer, bate, juntia, critica, ou faz as cobranças que muitas vezes ainda é peculiar a todos nós. Paga o que me deves.
Então, o companheiro lançando-lhe aos pés, como ele fez, e conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. O mesmo que ele fez com o primeiro. Mas o outro não quis escutá-lo, foi e mandou prendê-lo, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Ora, amigos, isso aqui é de extremo valor para todos nós, porque nós precisamos muitas vezes ver o que nós estamos fazendo. Existem leis, né? E a lei, ela vai mostrar que cada um de nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas, procurando o reino do amor, é para a edificação dessa compreensão que nós devemos contribuir para auxiliar o nosso próximo. Quanto desejamos ser auxiliados. Então, isso não é o que está no papel, na lição, na escrita, está na consciência, é dever nosso. Então, nós vamos ver que amar o próximo como si mesmo é fazer por o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque todos os deveres do homem para com o próximo resumem nesta ação de amor, de compreensão. Então, nós precisamos ver que o respeito é uma das bases seguras da nossa evolução. Quando nós, na verdade, usarmos desta regra de conduta para com o próximo, para toda a nossa vida, nós vamos perceber que os talentos que temos recebido são multiplicados a favor do nosso irmão. Então, quando nós chegarmos nesse estado, que é o estado em que estamos sendo convidados pelo processo de regeneração, não haverá mais ódio, nem dissensões, tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Assim, é o que nós também desejamos para mim, para você, para todos os nossos irmãos. Sejamos coerentes e procuramos viver cada dia, procurando viver cada dia, esforçando para vivenciar o Evangelho de Jesus. Por isso que não adianta só falar. É importante que a gente pense, reflita nas nossas ações. E assim, Jesus, com este momento ímpar na nossa vida, de reflexões que cabe a cada um de nós realizarmos diante dos nossos atos, nós pedimos aos espíritos amigos que nos conceda esse momento de vibrações que tanto desejamos para mantermos harmonizados com o seu Evangelho. Que Deus, os espíritos amigos, possam estender as mãos sobre todos nós. Senhor, fluidificai a nossa água para que ela se transforme em medicamento e que a paz, a esperança seja constante em nossa vida e que o respeito seja a base da nossa compreensão. Deixe no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.